Uma pergunta que eu constantemente recebo em minhas redes sociais é: Bruno, se você fosse começar a investir hoje, como você faria? Nesse vídeo eu pretendo responder este questionamento. E aí eu vou partir de algumas premissas. A premissa inicial é que eu tenho um patrimônio investido de R$0 e que eu ganho R$5.000. Poxa, Bruno, mas eu ganho 2.000, eu ganho 3, eu ganho 10, eu ganho 20. Isso é o que menos interessa, porque você vai ver que no final eu vou falar sobre percentuais que eu alocaria em certas classes de ativos. E perceba que essa premissa de estar saindo do zero, ela se encaixa para muita gente, mas não para todo mundo, porque tem várias pessoas que vão começar a investir partindo do negativo, ou seja, o cara tem dívidas. E primeiro eu vou endereçar esse ponto. Se você tem dívidas, sobretudo aquelas dívidas caras, cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal, essas dívidas irão crescer a taxas mais altas do que seus investimentos. Então, seu foco tem que ser em quitar essas dívidas. Poxa, eu não posso investir nada. Se a gente fosse pegar apenas matematicamente, não vai compensar investir. Porém, a vida não é uma planilha de Excel e você tem que aprender a investir. Então, você pode separar um pequeno valor para começar a explorar as opções do mercado? Sim. Vai fazer diferença na sua vida em termos quantitativos, de criação de patrimônio no primeiro momento? Não. Mas fará diferença em termos qualitativos. Você vai aprender como funciona o mercado e muito provavelmente vai ficar mais animado para não fazer dívida, poupar dinheiro e começar a investir de verdade. Bruno, mas no meu caso eu tenho um financiamento. A coisa já pode mudar de figura, principalmente se a gente está falando sobre um financiamento imobiliário que costuma ter taxas mais baixas do que o retorno que você terá em aplicações conservadoras, em renda fixa. Eu conheço várias pessoas que na época da pandemia financiaram a taxas de 7.000%. Tem um pessoal da Minha Casa Minha Vida com taxas ainda mais baixas. Nesse caso, não é preciso ter pressa para pagar o financiamento, até porque você vai conseguir investir o seu capital a taxas maiores do que essa do financiamento do seu imóvel. E veja que eu estou falando de imóvel, né? Porque financiamento de outras coisas, carro, por exemplo, aí as taxas são muito mais altas, leoninas. Entra na classe de dívidas que nós vimos anteriormente. Mas como eu disse, eu estou partindo aqui da premissa de que eu não tenho dívida, mas também não tenho patrimônio investido. Segunda pergunta a ser respondida, constantemente vocês me fazem: pô, Bruno, então a primeira coisa é construir minha reserva de emergência. E novamente eu vou falar sobre foco. Sim, na minha opinião, o seu foco tem que estar na construção da reserva de emergência, mas eu não diria que é a única coisa a ser feita. Porque se a gente for pensar numa pessoa que quer ter 6 meses de renda na sua reserva de emergência, aplicada em algo muito seguro, muito líquido e que por conta disso não vai render tão bem quanto outras aplicações, embora tenha um rendimento até razoável, porque no Brasil a gente tem juros altos. Se esse cara vai mandar 10% do que ele ganha para lá, vai demorar 10 meses para ter um salário, 20 para ter 2, 30 para ter 3, 40 para ter 4, 50 para ter 5, 60 meses, 5 anos, para que ele completasse a reserva de emergência, excluindo os rendimentos. Até porque tem inflação nessa conta também, né? Não digo que vai ficar elas por elas, mas vai dar meio parecido. E aí, se você volta no tempo 60 meses, a gente sai de 2024 para 2019. Veja quanta coisa aconteceu nesse meio do caminho. Se eu pego, por exemplo, o preço do Bitcoin lá em 2019, ele estava na casa de $4.000. Hoje está próximo dos 60 mil. Uma multiplicação de 15 vezes nesse período de 5 anos. E aqui eu peguei um exemplo mais extremo. Mas vale dizer que é um exemplo extremo que eu de fato peguei na minha carteira. Então não estou simplesmente supondo que isso aconteceu. Eu tinha uma alocação em Bitcoin desde 2019 que ela acabou até aumentando percentualmente por conta dessa grande multiplicação pela qual outros ativos não passaram. Ô Bruno, então é só colocar tudo em Bitcoin? Exatamente, espero que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima. Não, pessoal, não é só colocar tudo em Bitcoin, porque a gente tem que entrar num outro ponto, que é a questão de você fazer um balanço da sua vida para começar os seus investimentos. Então, se você, por exemplo, corre pouquíssimo risco na sua atividade laborativa, vou dar um exemplo de um funcionário público no âmbito federal, ou seja, ele trabalha diretamente para os donos da máquina de imprimir dinheiro e também do monopólio do uso da violência, de modo que, eu preciso arrecadar mais com impostos, aumenta a alíquota de impostos, você não paga, toma porrada, vai ser preso, você é um bandido, ou você paga. Então a chance de ser demitido é muito pequena e a chance de não ser pago também é muito pequena, de modo que você tem bastante segurança naquilo que você faz. Mês após mês você deve receber, muitas vezes igual, independente de como você trabalha. E eu fui militar, né? Eu lembro que assim que eu entrei no exército, um instrutor meu falou: parabéns, você acabou de fechar 2 portas na sua vida. Primeira, a porta da pobreza, você nunca vai ser pobre, e segunda, da riqueza, você nunca vai ser rico. Aí primeiro eu sorri, depois eu fiquei desanimado, até que eu vi os investimentos, juros compostos e vi, não, dá pra abrir essa porta, por mais que possa demorar. E como é que você faz para esse cara conservador conseguir chegar mais rápido até as metas financeiras dele? É correndo mais risco no mercado. E ele pode se dar este luxo. E aí, no exemplo contrário, você tem um cara que é empreendedor, que ao invés de muita segurança, tem bem mais risco no seu negócio, na maneira como ele ganha vida. E aí, fazendo essa mesma extensão, ele deveria ter uma carteira de investimentos mais conservadora, no sentido de trazer equilíbrio. Só que, embora isso seja o mais racional, o que acontece é justamente o contrário. O cara que é funcionário público, geralmente foi para lá porque ele gosta de estabilidade. Então, o que ele faz no mercado é procurar novamente a estabilidade, ele investe só em renda fixa. O cara que é empreendedor, tem muita gente que é obrigada a empreender porque não tem opção, mas aquele cara que foi realmente empreender podendo fazer outras coisas, ele escolheu aquela ocupação porque ele gosta de correr mais risco, ele gosta de um ganho variável. Então o que ele faz no mercado? Ele vai só para renda variável. E aí o que acontece é que o mercado não funciona descolado do mundo real. Ele costuma piorar bastante nas épocas em que o mundo real está piorando muito. E lá em 2020, pandemia, o que eu vi com muitos empreendedores que tinham exposição ao mercado, vários deles 100% à bolsa, quando eu digo 100%
100% em bolsa, 100% em bolsa nacional.